pessoal, olha só, plantão, hein? Plantão notícia do canal do Loredo, porque Red Bull Bragantino viajou para o Equador para jogar nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana e teve jogador que foi proibido de entrar no Equador. Então, aqui no canal do Loredo agora, a gente vai trazer todos os detalhes e os desdobramentos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba as notificações e fique bem informado. Vamos lá, pessoal, a notícia desta terça-feira foi que o Red Bull Bragantino, que foi ao Equador ontem, viajou em voo fretado, né, já está em Guayaquil, teve Hurtado venezuelano proibido de entrar no Equador. E daí essa questão, é claro, repercutindo, né, o que teria acontecido, por que o Hurtado não pôde entrar no Equador. Daí vamos lá, né, vamos chegar e fomos apurar um pouquinho a história, o que aconteceu. A gente sabe que, primeiro, tem o problema da pandemia. Isso é notório no mundo todo. Brasileiros têm dificuldades de entrar em alguns países, existem restrições. E daí o Red Bull Bragantino, com a sua delegação, viajou em voo fretado para o Equador. E na delegação do Red Bull Bragantino tem jogadores brasileiros, tem argentinos, tem o Léo Real, que é equatoriano, e tem Hurtado venezuelano. O que acontece? Os venezuelanos, desde 2018, eles precisam de um visto para entrar no Equador. Primeiro porque começou aquela história, vocês lembram da Venezuela? Muitos venezuelanos saindo do país, eles vinham para o Brasil e tentaram também muitos entrar no Equador. E desde então o governo equatoriano, né, exige agora um visto para que os venezuelanos possam entrar no país. E esse é o detalhe, daí a pergunta: por que o Hurtado foi sem o visto para o Equador? Por que o Red Bull Bragantino levou um jogador que não tinha autorização? Eu perguntei hoje ao CEO do Red Bull Bragantino, Thiago Escuro, o que teria acontecido. Primeira viagem internacional do Red Bull Bragantino e por que, né, essa questão com o Hurtado, que inclusive já está retornando ao Brasil. Ele já está voltando com um supervisor, né, o supervisor do Sagaz, está voltando com o Hurtado para o Brasil, só que o atleta foi com a delegação até lá. O Thiago Escuro informou que a diretoria do Red Bull Bragantino trabalhava com a ideia de que seria possível um visto especial que o governo equatoriano iria dar ao jogador Hurtado, né, por ser atleta do Red Bull Bragantino, por um pedido feito aí pelo Red Bull Bragantino. Acontece que quando saiu do Brasil, esse visto, essa autorização ainda não existia. Então, vamos dizer que o Red Bull Bragantino estava correndo o risco de chegar lá e de repente ter negado realmente a entrada do Hurtado, que foi o que aconteceu. Quando a equipe, né, saiu do Brasil, ainda não tinha emissão da autorização do governo equatoriano. Eles resolveram que o Hurtado deveria mesmo assim ir. O time viajou com 24 jogadores, né, levou até um supervisor a mais, e daí quando viu que não tinha jeito mesmo, veio esse supervisor retornando com o Hurtado. Ele citou que a gravidade da pandemia ajudou muito nesse processo, que o regime lá está muito rígido, controle, fiscalização, que nós aqui não fazemos nem ideia. Então, o que aconteceu foi isso: o Hurtado, por ser venezuelano, não tinha permissão para entrar no Equador, ele precisava de um visto. Agora, na minha visão, o Red Bull Bragantino poderia ter visto isso com mais antecedência. A minha pergunta é: se o Hurtado fosse titular, fosse o camisa 9 do Red Bull Bragantino, será que o procedimento seria o mesmo? Será que levariam o jogador sem ter a autorização, sem ter a liberação, esperando que lá fossem conseguir esse visto emergencial, essa autorização na chegada lá no Equador? Né? Acho uma estratégia um tanto quanto arriscada. Foi feito com um jogador reserva, que ficaria no banco, tudo bem. Então, segue. Mas acho que serve para ficar atento, porque primeira vez que o Red Bull Bragantino sai do país para uma competição oficial. Foi lá para a Áustria, naquela pré-temporada, tudo bem. Mas agora numa competição em meio a uma pandemia, a primeira vez, né? E eu estive no Equador, só para vocês terem uma ideia,
Em 95, o Edmundo, que jogou no Palmeiras, foi preso no Equador. Eu estava lá, o Palmeiras na época enfrentou o Emelec e o El Nacional. O Edmundo chutou a câmera lá de um cinegrafista de uma TV equatoriana, foi denunciado, foi preso. Ele ficou detido no hotel, ele não podia sair do quarto do hotel, porque se saísse, fosse pro saguão do hotel, ele ia pra cadeia. E foi um corre-corre na época lá, o diretor Alberto Strufaldi teve que ir até Quito, né, a capital, sair de Guayaquil. Eu acompanhei na oportunidade para conseguir, né, como se fosse lá um alvará de soltura pro Edmundo, foi uma loucura. Então os países têm sim, né, os seus regimes, as suas regras. Então na época lá o Edmundo, ele passou maus bocados porque ele tinha cometido uma infração, consideraram um crime lá, a agressão que ele fez, o ato dele no cinegrafista lá da TV equatoriana. Foi detido. Agora nós estamos numa pandemia, né? Então todo cuidado é pouco. A estratégia do Red Bull Bragantino, caso Hurtado, não funcionou. Foi arriscada? Foi sim. O Red Bull Bragantino acha que não houve equívoco, não houve erro. Eu também não vejo dessa forma. Eu acho que pela grandeza do clube, né, o Hurtado só deveria sair de Bragança Paulista se já tivesse com o documento de liberação para ele poder estar à disposição do Maurício Barbieri. Não é uma ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro. Você vai e volta. Daqui no Equador são longas horas de viagem, né? E viagem desnecessária, porque o menino teve que ir até lá, agora está voltando e vai ficar, assim como nós, apenas na torcida. Que sirva de lição, mas que o Red Bull faça um grande jogo com o Emelec nesta quarta-feira. Nós estaremos acompanhando e trazendo todos os detalhes aqui no canal do Loreto. Valeu, rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho, receba as nossas notificações e fiquem sempre ligadinhos com a gente.